Uma mesa farta o Senhor preparou para nós, diante dos nossos inimigos. Tem até uma música que diz isso. Uma mesa farta o Senhor preparou diante dos meus inimigos. Minha taça o Senhor transbordou. Põe a mão no coração. Eu posso crer, eu posso ver. Põe a mão no coração e fala assim: eu posso crer, eu posso ver. Amém? Uma mesa farta o Senhor preparou. Por isso nós poderemos beber o mesmo cálice, no mesmo cálice que o Senhor vai beber. Mas sentar-se à sua direita ou à sua esquerda, isso não compete a nós, mas sim para aqueles que estão reservados. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 20. Pedido dos filhos de Zebedeu. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que esses meus filhos, meus 2 filhos, se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a centavos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para servir, para ser servido, quer dizer, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Amados irmãos, essa é para nós palavra da salvação. Dê um beijo aí no rosto de Jesus, uma grande salva de palmas para Ele. Podemos nos assentar. Eu inicio essa pregação falando sobre a vida de um santo da igreja, Santo Antônio de Pádua. E queria te dizer que enquanto os seus irmãos iriam dormir, você sabe o que Santo Antônio fazia? Santo Antônio, ao perceber que eles tinham dormido, ele ia lá, pegava as sandálias de cada um e ia lá lavar. Lavava. E enquanto cada sandália não estivesse limpa, para que cada um pudesse colocá-la ali no seu pezinho novamente, no outro dia, ele não parava.
e ele limpava. Por quê? Ele entendeu. O Evangelho de São Mateus capítulo 20, do 20 ao 28. Ele entendeu que para ser grande para Deus, nós temos que ser pequeno. Era aquilo que eu dizia no início. Não que você deve colocar para o Senhor, pela tua vida, pelo teu ministério, uma coisa ruim. Não, tem que ser o teu melhor. Mas que você não queira passar, nem pela autoridade do Senhor, da igreja, e nem pelo teu irmão. Para você crescer, ao invés de você fazer isso daqui, ó, na vida, você tem que fazer isso daqui. Quanto mais você desce, mais você é grande para o Senhor. Por isso que a minha e a tua fortaleza só se encontra quando nós estamos de joelhos no chão, prostrados diante do Senhor. Tal foi a oração do publicano. O publicano o que fez? Diante daquele fariseu, que ali ostentava todo tipo de arrogância, diante de Deus: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de tudo que o Senhor me dá, porém eu não sou igual a esse publicano, pecador, e isso e aquilo. Tais são os adjetivos e as condenações e os julgamentos que nós fazemos contra o nosso irmão, esse que está aí do ladinho. E o publicano, de joelho, prostrado, não ousava levantar os seus olhos para o Senhor, dizia no seu coração: Senhor, pecador que sou. Assim, dizendo com as minhas palavras: tão pecador que eu sou, Senhor, não consigo nem ouso levantar os meus olhos diante de Ti. Não sou como esse fariseu, doutor. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos como o fariseu. Mas o Senhor quer nos ensinar a ser como o publicano. Sabe por quê? Porque vai dizer São Tomás de Aquino: é certo que a oração do pecador, ela não tem méritos, mas ela serve para, com o arrependimento, alcançar a graça do perdão. Por isso que nós temos que ser iguais ao publicano. E nós vemos nesse evangelho uma arrogância de uma mãe, que sem saber, e Jesus com todo carinho, ao invés de apontar, assim como os discípulos ficaram bravos com ele, com os dois, e com a mãe com certeza, ele chamou e disse assim: ó, as autoridades desse mundo as subjugam, e isso assim é com eles, mas com vocês é diferente. Comigo e com você que estamos aqui, meu irmão, tem que ser diferente. Tem que ser assim como o Augusto. O Augusto me acolheu. Estou falando aqui um testemunho meu, me acolheu aqui, vocês me acolheram aqui. E bonito ver chegando aqui, cada irmão se abraçando, se acolhendo. É assim que o Senhor nos quer. Cada vez menores, cada vez mais pequenos. Por quê? Porque Ele te deu um ministério. Olha para o irmão que está do lado e fala: Ele te deu um ministério. Mini. Vamos separar ministério, mini, pequeno, para te mostrar que Ele é teu Deus, é maior do que todas as coisas, e você é pequeno, térreo. Quando você vai num edifício, e você quer chegar lá no mais baixo lá, o que você aperta? Não é o térreo? Ministério, pequeno. E muitas vezes nós queremos ser grandes. Temos que ser grandes sim, na vontade de evangelizar, na fidelidade para o Senhor. Porque Ele morreu na cruz, Ele alcançou para mim e para você a salvação. Por isso nós vamos beber do cálice que Ele preparou. Mas sentar-se ali do lado de Deus não compete a nós. E muitas vezes nós ficamos nos mordendo. O irmão recebe um ministério de cura e libertação, já fica me mordendo: nossa, não me chamou, aí eu estou aqui na intercessão não sei quantos anos, e eu nunca fui chamado, não sei o que. A pregação, aquele lá, agora aquele cara entrou, não acredito, já chamaram ele para pregação, e já vou me corroendo por dentro. Não, o Senhor nessa noite Ele quer nos ensinar a nos abaixar, a nos diminuir.
e aceitar a vitória dos nossos irmãos, nos alegrando com isso. O Senhor está nos incomodando nessa noite. Só que eu queria mostrar para você umas virtudes que nós temos que ter. Virtudes não, umas audácias, umas coragens que precisa brotar dentro de nós pelo Espírito Santo, que essa mãe teve. Olha só o que ela fez. Ela se apresentou diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Quantas vezes eu e você temos nos apresentado diante de Jesus para fazer uma súplica mesmo, ali colocar o coração na mão de Jesus. Ela queria mesmo que os filhos sentassem uma à direita e uma à esquerda. O pensamento dela, a sabedoria dela era totalmente pequena. Ela não sabia o que ela estava pedindo. Ela não sabia, mas ela colocou ali o seu coração. Nossa, eu quero ver os meus filhos sentados, um à direita e um à esquerda do Senhor. É que nem fila de doação, né? Eu vou correr primeiro. Acho que ela pensou, eu vou correr primeiro, antes que os outros 10 pedem. Eu vou primeiro. Só que ela não sabia o que ela estava pedindo, mas a intenção dela era boa. E Jesus vê isso. Muitas vezes eu e você, nós estamos fazendo algo errado. Nós estamos pedindo errado. Deus vê a intenção do coração. Tanto é que foi aquilo que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, versículo 18 seguinte, quando Pedro vai falar para o Senhor lá, que ele não morreria não, que Jesus vai dizer, né? Ele fala, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, te darei a chave do reino. E ele começa a anunciar que ele teria que morrer, que padecer, né, por nós. E Pedro chama ele de canto. Senhor, que Deus não permita isso. Pedro estava com uma intenção boa no coração. Muitas vezes eu e você temos essa intenção, uma intenção boa, uma coragem. Só que Deus olha dentro do coração e fala assim, você não está sabendo pedir. Você não está sabendo aquilo que você está pedindo. Isso não compete a nós. Aí, Pedro, que chamou Jesus de canto, ele é introduzido novamente na comunidade. E Jesus chama a atenção dele na frente de todo mundo. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Muitas vezes eu e você, os nossos pensamentos não são de Deus, por isso que nós pedimos errado. Ali, Pedro expressava um sentimento de todos, só que para não falar na frente de todos, ele chamou Jesus de canto. E como Jesus sabia que era o pensamento de todos, ele chama e introduz novamente para a comunidade e repreende todo mundo ali na pessoa de Pedro, porque Pedro era o primeiro papa da igreja. Porque Deus sabia que ali no coração tinha uma boa intenção, só que ele não sabia o que ele estava fazendo. Muitas vezes nós não sabemos. Era a intenção de todos, só que Pedro falou, e Jesus viu a intenção. É muito bom, amado, é muito boa a tua intenção, mas será que você está sabendo pedir? Perguntou-lhe ele, que queres? Jesus perguntando para nós, perguntou para ela, e ela respondeu. Aqui, outra coragem, outra virtude que eu vejo. Se ela respondeu, é porque ela fala para o irmão, se ela respondeu, é porque ela ouviu. Ela expressou aquilo que estava no coração dela, o desejo, mas ela ouviu o Senhor. E muitas vezes eu e você, na correria do dia a dia, você vai atropelando uma coisa por outra, nossa, está corrido, tal, você fala, você pede de manhã, nossa, a coisa está ruim, você vai deitar, você pede, você fala com o Senhor, mas ouvir nada. Aí acontece o que vai dizer na palavra, bem-aventurados aqueles que não vivem a sua própria sorte. Eu e você começamos a viver do jeito que nós queremos. Bem-aventurados, felizes, alegres,
aqueles que não vivem a sua própria sorte, ou seja, do jeito que querem. Nós vivemos do jeito que queremos porque não paramos para ouvir o Senhor. Olha para o irmão que está do lado e fala: para ouvir o Senhor, para ouvir o teu Deus. A tua vida vai ser diferente se você ouvir Jesus. Fala para ela. Olha só. Ela respondeu, né? Ordena que esses meus filhos se sentem no teu reino, um à direita. Aí Jesus diz: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo? Sim. A convicção, assim como Pedro, Jesus sabia que era uma pedra bruta, um diamante rústico ali, achado, estava todo sujo. Ele sabia que Pedro era aquele cara que tomava a frente, era aquele cara que falava aquilo que pensava. E muitas vezes, por isso escolheu para ser o primeiro papa. E muitas vezes eu e você somos o quê? Mentirosos. Pedro falava aquilo que estava no coração. É que nem aquela pessoa que está do lado da gente. Você chega com um tênis, sei lá, um tênis vermelho, achando que está abalando, fala: ô, tira isso aí, você está pagando bico. O cara fala na lata, e muitas vezes paga o preço por isso. Assim como diz São Tomás de Aquino: aquele que diz verdade perde amizades. Porque a verdade dói. Mas Pedro era aquela pessoa, aquela rocha, e você precisa ser rocha. Jesus está voltando, querido, e nós precisamos alcançar a graça de beber o cálice que Ele vai beber. E muitas vezes, o que nós fazemos? Deixamos de lado toda essa graça, toda essa doutrina da igreja, e vamos buscar beber aonde Deus abomina. Muitas e muitas são as vezes que o Senhor fica irritado, muitas vezes até chora, porque nós vamos beber uma água suja, sendo que Ele nos apresenta uma água límpida, pura, através do seu Espírito Santo. Cada Eucaristia, cada grupo de oração, vai dizer São Pedro, Julião e Marde, que a Eucaristia é tão necessária à vida do cristão, quanto é a visão de Deus para os anjos, para a glória dos anjos. E muitas vezes eu e você preferimos ir num terreiro, preferimos ir, sei lá, no espiritismo, buscar um passe, e nos contaminamos. E aqui o Senhor não está condenando ninguém. Ele quer te mostrar a verdade, para que você venha, para que você se arrependa. E é por isso que Ele nos fala assim. A palavra do Senhor foi-me então dirigida nesses termos: filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração, e eles têm constantemente diante dos olhos os que leva a cair no pecado, os leva a cair no pecado. É preciso deixar-me consultar por eles. O Senhor quer que você consulte Ele. Os ídolos estão instalados no coração, talvez por uma coisa que você fez lá há muito tempo, e o Senhor quer retornar, quer te relembrar essa prática que você fez, sei lá, quando você vai no chiqueiro, você pisa o pé lá. Isso nós aprendemos no Encheivos. Você pisa o pé lá, quando você sai, você está fedendo cocô pela palavra, de porco. Você entra no boticário, você sai de lá com 640 e 10 perfume, não é? É isso que acontece quando você entra num lugar que Deus abomina. Você sai dali, a sua alma sai impregnada, e você não vê, você não percebe, as coisas vão acontecendo na tua vida, você começa a suplicar, mas Deus vê como essa mãe, a súplica que você não está conseguindo fazer. Ao invés de Deus condenar, você vai para o inferno, como muitos aí fazem. Que você não reza o rosário, você não se penitencia. Não é assim que Deus faz. Deus faz com que você se arrependa. É isso que a doutrina, a tradição, os santos e Jesus nos ensina. Ele nos ama, Ele nos traz para Ele. Ele faz assim, ó, com todos aqueles que estavam assim, ó. Sabe quando você está com vontade de pegar alguém pelo pescoço e fazer assim, ó?
que os discípulos estavam querendo fazer com esses dois. Era isso. Aí Jesus chama e acolhe. Fala, com vocês não é assim. Não é assim. Para não sair fora e para terminar da doutrina da igreja, eu queria ler para você o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer a respeito desse evangelho. Aqueles que são investidos de autoridade devem exercê-la como um serviço. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. O exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, por sua natureza racional e por seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que é contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. Aquilo que Pilatos foi dizer para Jesus, como autoridade: eu tenho autoridade de te tirar, de te salvar. Jesus olha dentro dos olhos dele e fala assim: você não teria essa autoridade se não fosse dada por meu Pai. A autoridade serve para que a nossa vida seja uma vida plena, seja uma vida boa, e não para que eles possam pisar em nós, e nem nos nossos trabalhos ou nos nossos ministérios dentro da igreja, pisarmos no irmão, maltratarmos. Não, não é isso. O Senhor quer nos ensinar que quanto mais nos diminuímos, mais nós crescemos para a graça. Fecha os teus olhos. Vamos orar agora. Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, Senhor, nessa noite, a graça de alcançar a humildade reta, a humildade de coração, que me faz reconhecer-me como sou, pequenino, miserável, para poder Te servir, para poder não só ser grande, Senhor, mas para poder me alegrar com isso, Senhor, para poder adentrar e beber no cálice que o Senhor vai beber, gozando de vida eterna. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado por me fazer entender nessa noite, que a minha súplica, ela tem que ser uma súplica consciente, reta. Obrigado, Senhor Jesus. Vai se colocando de joelhos, vai dizendo assim para o Senhor: Jesus, estou aqui, Senhor, para Te adorar. Eu me prostro em Tua presença, Senhor, para Te adorar. Sei que eu não mereço, por ser tão pecador, mas Tua misericórdia, Senhor, por mim, me resgatou. Vai ouvindo essa canção e adorando o Senhor. Jesus, estou aqui para me entregar, me prostro em Tua presença, Senhor, para Te adorar. Sei que eu não mereço, por ser tão pecador, mas Tua misericórdia por mim se derramou. Te adoro, pra sempre vou Te amar, meu coração renova diante desse altar. Te adoro, Senhor, te adoro.